E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, dia 1/2. Tomar meu café aqui. Vamos lá, cara, que eu separei muito jogo, sábado bom. Vamos ter jogo pra caramba, jogos bons, jogos interessantes. E vou começar aqui 9h30 da manhã com joguinho da Championship, aí, segunda divisão da Inglaterra. Vamos ter o Plymouth, cara, um time que tá tendo muita dificuldade no campeonato, até que na race recente que engatou vários empates ali com o Middlesbrough, o Bristol City, mas é um time que tá bem mal, cara. 14 partidas, somente 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Quando a gente olha aqui na classificação, último colocado. Dentro de casa ele melhora, passa do Hull City, mas mesmo assim se mantém muito mal. Do outro lado, o West Bromwich, quinto colocado, um time que vem em ascensão, fora de casa mantém uma race legal. O único problema é muitos empates. Na race recente, fora de casa, vem muito mal. Muitas derrotas, muitos empates, mas esse é um jogo onde o West Bromwich tem uma certa vantagem pela dificuldade do Plymouth. Então, sim, pode ser um jogo para o West Bromwich vir buscar a vitória. Não é um jogo fácil, então isso eu já deixo bem claro. É um jogo para tentar o Ley Plymouth nos momentos bons do West Bromwich. E é o que eu gosto. O West Bromwich, diferente ali dos primeiros tempos tão ruins, ele já joga um pouco melhor no primeiro tempo, tem entregado mais os resultados aí no segundo tempo, mas é um time melhor. Já o Plymouth joga piores. Os primeiros tempos eles são pior do que os segundos, então podemos ter uma tendência melhor. O mercado deu uma descida nessa odd do Plymouth, deu uma subida na do West Bromwich, e é aí que eu gostei. 1,50 eu tava achando baixo. Eu acho que tem que rodar perto de 1,80 mesmo essa odd. Não vai ser um lay fácil, aquele domínio total, mas eu acho que pode ser um lay muito interessante, muito bom mesmo. Próximo jogo que eu trago aqui pra gente é o Udinese contra o Venezia. Cara, o Udinese que vem com uma race recente muito boa. Aqui 5 jogos, 3 vitórias, somente um empate contra a Atalanta e uma derrota aqui pra Genoa. Fora isso, vindo muito bem. Já o Venezia, cara, é um time que não vem muito bem, apesar de ter uma vitória aqui no último confronto contra o Parma. Fora isso, empate com o Napoli, daí perdeu para a Juve, depois perdeu para o Bologna, empatou com a Inter. Se a gente puxa os adversários, nem foi resultado tão ruim, porque são adversários muito fortes, mas no geral não vem muito bem. A Udinese é um time que está jogando bem, cara. O grande problema da Udinese é que é um time muito under, não é um time que tem conseguido ir tão bem. E ela tem jogado muito bem os primeiros tempos e perdido os segundos. A gente vê aqui, ó, ganhou da Roma, empatou com a Atalanta, que conseguiu empate contra o Torino. Saiu vencendo e perdeu contra o Napoli, saiu vencendo e perdeu também. Então é um time que está deixando muito a desejar no segundo tempo. Mas a gente que trabalha só o lei no primeiro tempo não quer saber e pode se aproveitar dessa odd alta. Então, se a Udinese começar muito bem, conseguir bem no primeiro tempo, pode ser um jogo bom. O Venezia também joga melhor o primeiro tempo do que o segundo. Aqui a gente vê no primeiro tempo que teve até confrontos que ele saiu vencendo, começo do Parma e tudo, mas quando foi para o segundo tempo já não conseguiu mais a vitória, acabou tomando um empate. Então, não é um time também que está conseguindo fazer bons resultados no segundo tempo, cara. Outro lei complicado, mas eu gosto aqui, então vou ficar de olho. Próximo jogo também às 11 da manhã vamos ter o Sassuolo. Esse sim, dentro de casa vem jogando muito bem, cara. Só tem um empate, uma derrota e faz um tempão já, foi bem no começo da temporada. E fora isso vem muito bem. Vai enfrentar o Juve Sábia, que não vem muito bem recentemente, só tem uma vitória aqui no geral. Quando a gente puxa pro primeiro tempo, o time do Sassuolo dá uma caída boa, boa mesmo, cara. De 11, só ganhou 3, cara. É um time que muitos empates, algumas derrotas e muitos jogos ele vira. Então é um time muito bom para remontada. Já o Juve Stabia também está muito mal dentro de casa. É um time que marcou o primeiro pouquíssimas vezes, sofreu o primeiro bem mais. Então, nesse quesito, eu acho que isso vai ajudar bastante o Sassuolo. Mas caso o Sassuolo saia perdendo esse jogo, pode ser um jogo para remontada. Então, vale a pena ficar ligado nesse quesito. Próximo jogo que eu vou trazer aqui é o jogo do Stuttgart contra o Mönchengladbach. Apesar da race recente do Stuttgart não ser boa e ele ser um time que sofreu bastante primeiro, cara, o Mönchengladbach também não vem bem. É um time muito fraco. Só marcou o primeiro aqui uma vez, foi contra o Hoffenheim. Fora isso, muito sofrimento. Quando a gente bota no segundo tempo... Desculpa. Melhora um pouco aqui para o Mönchengladbach, mas não muito, e melhora também para o Stuttgart. No geral, lei Mönchengladbach.
Próximo jogo que eu trago é o jogo do Heidenheim e o Borussia Dortmund, cara. As estatísticas do Borussia Dortmund não são boas. O Borussia Dortmund vive um momento muito ruim. O show, então, por que tu tá trazendo esse Heidenheim? Cara, ele vai pegar um adversário bem mais fraco, que é o adversário do Heidenheim. É um adversário realmente que tá tendo uma dificuldade grande. Então, cara, esse é um jogo pro Borussia tentar se reerguer, voltar a ganhar, voltar a pontuar fora de casa. E eu vou tentar dar a chance pra ele. Vou assistir esse jogo e ver se vê um padrão. Não acho um jogo para você adiantar nada. É um jogo para ter muito cuidado, porque não me surpreenderia o Borussia sair perdendo. Mas caso o Borussia consiga botar um bom ritmo, consiga jogar, porque ele tem elenco para isso, é uma odd muito boa, então vale a pena olhar esse jogo. 12 horas, o jogo que eu trago é da Premier League. Vamos ter o Bournemouth, cara, um time que tá fazendo uma campanha muito boa, um time que também tem primeiros tempos bons, mas vai pegar o Liverpool, cara, que mesmo fora de casa tem uma campanha muito boa, não perdeu nenhum jogo fora de casa. Os primeiros tempos ele até perdeu, o Liverpool tem saído bastante perdendo esse ano, mas consegue buscar. Então, venham para olhar um lay Bournemouth, um lay para mim para olhar com cuidado, não acho um lay fácil. O Liverpool que jogou poupado aí no meio da semana, então tá com o elenco mais descansado. Acredito que vem com bastante força para essa Premier League, para essa rodada, e eu acho um jogo bom. Cuidado, o Bournemouth vem numa campanha muito boa. Bolas paradas do Liverpool são muito fortes, então pode explorar nesse jogo. E caso o Liverpool saia perdendo, também podemos tentar buscar remontadas. Próximo jogo que eu trago é o jogo do Leeds contra Cardiff, né? Outro jogo interessante, onde deu uma subida. No geral, o Leeds muito mais forte. Leeds também é um time que no primeiro tempo tem sido muito bom. Era aquele time que tinha aquela tendência de sair perdendo e remontar. Hoje em dia, quando saiu perdendo, eu acho que também remontou, continua tendo o seu... Não, ó, perdeu aqui mesmo. No jogo que saiu perdendo, acabou perdendo mesmo, não conseguiu remontar, mas eu ainda acredito nessa tendência remontadora dele, mas consertou aquele erro de início de jogo. Já começa com o início de jogos bem melhores, já não é aquele time que sai perdendo tanto, tá dando bem mais confiança de trabalhar, então vou ficar de olho para esse Lay Cardiff. Acho esse jogo do Leeds aqui um dos grandes jogos para tentar encontrar o padrão. Próximo jogo é Vila Real contra o Valladolid. Cara, o Vila Real não tem estatísticas tão fortes, não é um time que expressa uma confiança tão boa, mas vai enfrentar o Valladolid, cara, que é muito fraco. Então, levar o Valladolid, tentar ficar a favor do Vila Real. Espero que o Vila Real venha pro jogo, venha com confiança, venha pra cima, porque o Valladolid realmente é um time muito ruim, cara. Tá vivendo um momento péssimo. Não marcou primeiro nenhuma vez no primeiro tempo e, cara, só tá tomando porrada de todo mundo. O Valladolid tem uma vitória aqui nos últimos 10 jogos, que foi contra o Alavés. Fora isso, só pancada. Próximo jogo é o Excelsior contra o Vitesse, cara. Esse jogo aqui é da segunda divisão da Holanda, então é para quem tem stakes bem menores, mas é um jogo muito interessante, cara. O Excelsior, time que foi rebaixado da primeira divisão, vem muito bem, vem muito forte, e o time do Vitesse é um time que não tá conseguindo fazer uma campanha tão boa na segunda divisão. Cuidado, lá é muito over, tem uma tendência muito forte de gols, ó. A gente vê aqui, ó, 11 jogos, 45 gols. 11 jogos, 31 gols, a média de 4. Então é um time que toma muito gol, mas também faz muito. Então muito cuidado aqui. Próximo jogo, Brest e PSG, rapaz. Uma prévia das oitavas, não, da pré-oitavas de final da Champions League. Esse foi o mesmo sorteio e vai ser o primeiro jogo assim também, com o Brest em casa. Cara, o Brest vem muito bem, vem fazendo um ano bom, fez uma ótima Champions League, mas não tem como a gente comparar esse time com o PSG, cara. O PSG é muito melhor, eu quero ver muito esse confronto, até para me estudar como vai ser a parte tática das equipes, para trazer uma referência ainda melhor para a Champions. Para mim, um jogo para Lei Brest. Eu acho que o PSG é superior, é melhor time, mas não é um time... Brest não é um time bobo. Se o PSG não jogar o melhor dele, o PSG pode perder esse jogo. Mas se o PSG vier com força, jogar o que ele jogou nas últimas 2 fases da Champions, não dá. Para mim é Lei Brest, PSG bem melhor. Próximo jogo, Panathinaikos contra OIF, cara. Aqui também o Panathinaikos muito superior. O OIF não tá fazendo uma campanha ruim, mas é um time bem inferior, bem mais fraco. Então, Lei OIF ficar a favor do Panathinaikos. Atalanta contra Torino, cara. Apesar da Atalanta ter perdido o último jogo e depois do empate, pegou 2 adversários duros,
deixou aqui essa race recente mais feia, mas são adversários muito bons. E agora vai pegar o Torino, que vive um momento péssimo, principalmente fora de casa, tem conseguido manter os empates, mas é bem inferior. Para mim aqui um jogo muito interessante, talvez um dos leis em destaques, porque eu acho que pela odd vale muito, e eu espero que a Atalanta venha com força total para cima desse Torino, porque realmente vale muito. É muito importante essa vitória da Atalanta, a gente tendo em vista que o campeonato, o Napoli tá ficando distante, então se a Atalanta quer sonhar com esse título, tem que ganhar tudo agora, e inclusive ganhar aí quando tiver o próximo confronto contra o Napoli, que acabou perdendo e aumentando essa desvantagem. Próximo jogo é o Al-Ittihad, cara, que faz uma campanha perfeita dentro de casa. 9 jogos, 9 vitórias, 7 gols marcados primeiros e só 2 sofridos. No primeiro tempo sofreu 1 e 1 no segundo e mesmo assim conseguiu sair vitorioso, conseguiu remontar. Então já mostra que é um time extremamente remontador. Vai pegar aqui o Colucci, que não é um time que está com a campanha péssima, é um time que marca mais primeiro do que toma, mas comparado ao Al-Ittihad é um time bem inferior. Então, para quem quiser trabalhar aqui na Arábia Saudita, jogo interessante aqui, beleza? Próximo jogo que eu trago é o Atlético de Madrid com o Mallorca, cara. O time do Atlético de Madrid dentro de casa tem uma campanha boa, vem muito bem, apesar de ter dado uns vacilos aí recentemente. Se eu não me engano, entregou a liderança para o Real Madrid, mas tem chance de buscar 4 pontos, hein? 2 vacilos aí seguidos do Atlético de Madrid, acabou entregando a liderança, né? Mas fazer o quê? Agora tem que ir pra cima, ir atrás. Vai pegar um adversário acessível, apesar do Mallorca ser um time 880, 5 vitórias, 5 empates, um time equilibrado. Para mim o Atlético de Madrid é melhor, é mais forte. Tomou 4-0 do Villarreal no último jogo, depois ganhou uma do Getafe, depois já tomou do Celta. É um time que não vem constante, que vem oscilando muito e vai pegar um adversário muito duro, muito chato, que é o adversário do Atlético de Madrid. Então, para mim, Lei Mallorca, bolas paradas do Atlético de Madrid são muito boas. Próximo jogo, Mônaco e Al-Shehri. Cara, pra mim é que o Mônaco vem muito forte, é um time que tá indo muito bem dentro de casa. E o time do Al-Shehri, apesar de ser um time meio chato no jogo, é um time bem fraco, que não tá conseguindo bons resultados. Então, lei Al-Shehri nesse jogo vai ser muito interessante. Cuidado só com os contra-ataques e com essa zaga alta do Mônaco, que deixa bastante a desejar. Próximo jogo, Pogoń contra o Zagreb, cara. Esse jogo aqui é da Polônia, campeonato polonês. Cara, o time do Pogoń terminou bem ali. A primeira etapa do campeonato, foi um time que foi bem dentro de casa, apesar desses 2 últimos resultados. A gente também tem que ver que um empate aqui contra o Jagiellônia vale muito, até porque o Jagiellônia está bem na frente do Pogoń, mas o Pogoń foi um dos melhores mandantes na primeira temporada, se defendeu bem, atacou bem, e o time aqui do Zagreb aqui é um visitante bem ruim. Volta de campeonato, tem que pisar um pouco o pé no freio nesse jogo, analisar como as equipes vão voltar, se o Pogoń vai voltar com tudo isso, mas é um time que vinha muito bem, então eu tô animado aqui para ver esse jogo, animado para ver como o Pogoń vai reagir. Próximo jogo, Bolonha contra Como. Cara, o time do Como é um time que tá muito mal, tinha conseguido ali, parecia que ia dar uma reagida e tal, conseguiu uma vitória em cima da Atalanta, mas depois derrota, empate, derrota. Não vem bem, cara, não vem bem. Conseguiu empatar com a Lazio, foi um empate importante, mas vai pegar o Bolonha dentro de casa, onde o Bolonha é melhor. O Bolonha tem dado suas vaciladas esse ano. É um time que não marca muito gol, mas que se defende muito bem, e eu gosto disso. Então, tem uma tendência a ser um jogo mais under, por isso eu acho que essas odds boas, mas se o Bolonha conseguir dar um bom padrão, cara, tem muito valor dentro dessas odds, então vou ficar de olho nesse jogo. Gosto bastante. Próximo jogo que eu trago aqui pra gente é o Genk contra o Beerschot, cara. O Genk é um dos melhores mandantes do campeonato. Olha essa race dentro de casa, muito, muito forte. Somente um empate no comecinho do ano. E vai pegar o Beerschot, que pelo contrário não ganhou nada fora. Só tem um empate aqui contra o Estel. Cara, o Beerschot é o time que até marca primeiro às vezes, poucas vezes, mas acaba entregando resultado. E o time do Genk, a maioria das vezes, sai vencendo, mas quando sai vencendo, ainda assim vai buscar. Então, é um time muito bom, muito forte dentro de casa. Outro dos leis em destaque do dia para mim, aqui já no final do dia. Próximo jogo que eu trago é o Espanhol contra o Real Madrid. Cara, o Espanhol que tá fazendo uma boa campanha dentro de casa, pro nível do time do Espanhol. Maioria das vitórias, maioria das vezes marcou primeiro. Mas agora vai pegar o Real Madrid, cara, que pra mim, finalmente parece que tá engatando um estilo de jogo, ficando um pouco mais consistente, vacilando menos. Ainda não tá bom. Não tá bom. Mas quem conhece o Real Madrid sabe que o Real Madrid sempre foi assim.
sempre deu suas capengadas e no meio pro final da temporada engatou o futebol bom deles. Geralmente eles começam a jogar depois de fevereiro, o top. Então eles estão com tempo. Eu tô sentindo que o time tá engatando, eu tô sentindo que o time tá melhorando. O Vinícius Júnior fez falta ali na Champions, fez, mas ainda assim o time jogou bem. Então, eu acho que dá para encaixar um Lei espanhol aqui em alguns momentos. Não acho que vai ser um atropelo, um domínio do Real Madrid, porque ele não tá jogando nesse estilo e nem tá indo muito bem assim. Mas ainda é um time muito bom, é um time que tá começando a ter um entrosamento no ataque. A gente vê a dificuldade extrema de criar jogada e não tá mais acontecendo isso. Tá começando a ter infiltrações boas do Rodrigo, tá começando o Mbappé passar a bola, chamar os zagueiros, o Bellingham aparecer, o Bellingham armar o jogo, tá armando bem. Então, acho que o time tá se encontrando e tá começando a ficar muito forte. Começando a fazer o que a gente esperava. Próximo jogo, NEC vem numa campanha ok dentro de casa, até marcou mais do que tomou, mas vai enfrentar o PSV. Então não tem, cara. O PSV é uma máquina. Ah, o Show tá vivendo o pior momento deles da temporada, perdeu, sim. Mas é um time muito forte, cara. Não tem comparação. Nessa faixa de olhar se der padrão, o PSV deu suas deslizadas, estava focado em Champions e tudo, mas ainda é líder do campeonato aqui. O Ajax está colando neles, eles sabem disso, eles gastaram a gordura e eu acho que eles não vão vacilar mais. Vão para cima, vão atrás de buscar aqui a vitória deles. Próximo jogo, Racing Santander contra o Málaga. Cara, o Racing não é um grande time, mas tinha começado bem, depois começou a bobear de novo, vem com a race ruim, depois engatou 6 no Racing Ferrol e agora vai pegar o Málaga, que é um time muito ruim fora de casa, só tem uma vitória. O negócio é que o Málaga segura muitos empates. Para mim é um jogo para lei Málaga, mas eu quero ver muito desse Racing Ferrol. Depois desse 6-0, jogou bem ali, vamos ver se eles engatam mesmo. Próximo jogo, Lille contra o Saint-Étienne, cara. O time do Lille é um time que tá jogando bem dentro de casa, não é um time que tem costumado dar tanto padrão assim, mas é um time bom, um time superior, e vai pegar um Saint-Étienne que vem muito mal, cara, marcando pouquíssimos gols e tomando demais. Cara, 30 gols é uma média de 3 gols tomados. É um time realmente muito, muito fraco esse time do Saint-Étienne, tem tomado gol demais. E o Lille vem muito forte aqui, muito superior para ganhar esse jogo. Gosto das odds e acho que é um Lei Saint-Étienne aqui. Para fechar o dia, Vitória de Guimarães, que vem vivendo um momento ruim dentro de casa. 3 empates seguidos. O único que eu acho bom foi esse aqui do Sport, mas empatar com o Nacional, empatar com o Arauca não foi bom. Opa, desculpa, pessoal, ok? Parece que a minha sinusite atacou forte hoje. O AVS não ganha de ninguém fora de casa, conseguiu bastante empate recentemente, mas é um time bem mais fraco, cara. Se o Guimarães se concentrar, botar o ritmo de jogo deles, é um jogo pro Guimarães, ele tem a bola parada mais forte, é um lei AVS. Pessoal, essa é a minha análise de sábado, eu espero que tenha conseguido ajudar vocês. Grande abraço, desculpa a sinusite, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.